Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? O John tá na área. Hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre tabela periódica. Olha só, a tabela para você complica muito a sua vida? Você acha que ali tem que decorar muita coisa, hein? Os elementos ali, a divisão em metal a metal, como é que é isso na sua cabeça? Te atrapalha muito? É? Então espera um pouquinho que eu já tô voltando. Se você tem toda essa dificuldade mesmo, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar uma luz, certo? Deixa eu fazer com que as coisas fiquem mais razoáveis, mais fáceis para você, tá? Quando a gente fala em divisão, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é assim, ó. Como é que eu vou reconhecer um elemento na tabela periódica sem ter a tabela periódica? Entende? Como que eu vou fazer isso? Ah, John, não sei, eu preciso da tabela. Deixa eu te falar, o Enem não tem tabela periódica. Entendeu? Então você tem que ter essa noção de descobrir família, descobrir o período, a partir do subnível mais energético. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. A distribuição eletrônica, ela te dá o subnível mais energético, não dá? Vai estar lá na pontinha da última diagonal que você usou. Através do subnível, você consegue reconhecer o grupo do elemento, onde ele está, a coluna dele na tabela periódica. Certo? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos classificar o elemento quanto a metal, gás nobre e a ideia de estado físico. Beleza? Vamos fazer isso tudo agora? Pode ser? Então, olha só. A nossa tabela periódica é assim. Ó. Se você estiver fazendo a distribuição eletrônica, certo? E reconhecer que o elemento ele para, por exemplo, no subnível S, entendeu? Que o subnível mais energético dele é o S. O que significa isso? Significa que ele é um elemento representativo. Ele é um elemento da família A, um A, 2A. Um A, 2A, certo? Grupo 1, grupo 2, ok? Agora, se esse elemento ele pertence à família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, é porque o subnível mais energético dele é o subnível P. Lembra? P1, P2, P3, P4, P5, P6? Uau! Certo? Elementos da família A são os elementos representativos. Agora, os elementos da família B são os elementos de transição, né? Aí o que acontece? Aquele bloco central da tabela, ele é os elementos de transição externa. O subnível mais energético é o subnível D, ok? Agora, aqueles dois grupos que você vê lá embaixo, né? Aquelas duas linhas que você vê lá embaixo na tabela, certo? Um tanto dissociado ali daquele grupo central ali. Ali você tem os elementos de transição interna, que é o bloco F. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Olha só. Percebe que há toda uma divisão aqui. Ó. Se você olha para a sua esquerda, bloco S, não é? Um A, 2A. Se você olha para a sua direita, isso é legal, gente, porque olha só, o que você pode avaliar aqui? Ó? Se terminar em S1, se o subnível mais energético for S1, é a primeira coluna. E se for S2, John, é a segunda coluna. Agora, se for P1, John, é a 13ª coluna, é a família 3A. Entendeu? E aí você vai de P1, olha, passando por P2, por P3, por P4, P5 e finalizando em P6, de 1 a 6. Ali são 6 colunas da família 3A até a família 8A. Entendeu? Já esse bloco central aqui, ó, ele vai de D1, D2 até o quê? Fala pro John, vai, até D10. Entendeu? De D1 até D10. São 10 colunas, elementos de transição, vai, externa. Entendeu? E o bloco F, que é esse bloco que você está vendo aqui embaixo, que são os elementos de transição interna. Entende isso, gente? Essa organização é muito legal. Por quê? Porque aí depois que você já reconhece a coluna do elemento, você já sabe a família do elemento. Entendeu? Você já tem a noção da família. As coisas ficam muito mais fáceis para você. Olha só, eu vou até fazer uma outra organização aqui para você, ó. Essa daqui nós já vimos, né? Essa questão das entradas, olha ali, ó, olha lá, entendeu?
Aí aqui você tem outras organizações da tabela periódica que não são tão relevantes para o seu vestibular, entendeu? Mas olha só, a tabela tem 4 blocos. Então, um maluco aí inventou fazer pétalas. Pensa, cada pétala seria um grupo. John do céu, o que é isso? Foi criado essa pétala. Imagina você recebendo uma pétala química, gente, uma pétala de tabela periódica. Ai, meu Deus do céu, que loucura, hein? Ai, ai, ai. E aí, olha só, a tabela periódica, gente, se esses elementos, né, aqui, ó, fossem escritos dessa forma, você concorda que a tabela ficaria imensa, entendeu? Ela ficaria muito grande. Então, o que foi feito? Esse grupo de elementos, eles foram colocados para baixo. Eles foram colocados ali embaixo para quê? Para facilitar a nossa vida e para a tabela periódica ficar mais organizada, entendeu? Então, você só separa aquele bloco, coloca esse bloco lá embaixo, como na imagem vai te mostrar, ó, ao invés de colocar isso tudo dentro de uma mesma sequência. Tá bom? Beleza? É isso? Olha lá, ó. Olha tanto que ficaria disforme, ficaria um negócio muito, sabe, muito extenso, né? Beleza? Aí, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais uma coisa pra gente reforçar. Bloco S do lado esquerdo. Beleza? Bloco P do lado direito. Não é isso? O bloco D tá no meio. E o bloco F são os dois grupos lá de baixo. Entendeu? Você percebeu que a galera do bloco F, eles vieram daqui, ó. Ó. Eles pertencem à terceira coluna. Entendeu? Essa galera lá de baixo, toda ela pertence à terceira coluna. Seria o grupo 3 da tabela. Certinho? Beleza? Olha lá, ó. De novo, ó. S1. Uau! S2. Uau! Aí agora P1, né? Que seria a camada de valência, S2, P1. Aí você vai de P1 até P2, vai P3, vai P4, vai P5, vai P6. Entendeu? Aí ali, ó, nesses elementos aí desse bloco central, o que você vai ter? Você vai ter, camada de valência deles é S2. Só que isso não interessa. O que interessa é o subnível mais energético, que vai de D1 a D10. Tá? Os elementos, gente, na tabela, eles são divididos em, eram divididos em metal, não metal, semimetal e gás nobre, certo? Com as novas convenções da IUPAC, vocês vão ver que o termo semimetal ele vai ficar em desuso. Então a divisão era assim, ó, a grande maioria metais, confere, a grande maioria metais, você tem um grupo de ametais, beleza, ali do lado direito, igual você tá vendo aí, ó. Aí você tinha uma escadinha que era o dos metalóides ou os dos semimetais, e aí você tinha uma coluna última ali em amarelo que era a família, que era o grupo dos gases nobres, e além disso você tinha o hidrogênio em verde ali, ó. Ok? Aí, com a nova divisão IUPAC, os semimetais, ele não tem mais essa classificação, tá? É uma classificação que não é errada, mas ela está em desuso. Então agora nós temos metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio, entendeu? Então, ó, percebe? Percebe que aquela escadinha ali, ó, ela caiu por terra. Então, o que acontece aqui, ó? Posso até te mostrar aqui ó, uma coisa bem relevante, ó, que é o seguinte, ó. Você percebe que agora, ó, desses elementos que eram classificados como semimetais, boro, silício, germânio, astato, antimônio, telúrio e polônio, como é que eles fizeram com isso aqui? Ó, o germânio, o antimônio e o polônio ficaram para o grupo dos metais. E os outros 4, boro, silício, arsênio e telúrio, são classificados agora como não metais. Entendeu? Beleza? Ok? Então, olha só. Mais um detalhezinho rápido. Metais, vamos lá. Em geral, são sólidos, à exceção do mercúrio, não é isso? O que mais, gente? Vai lá. Se eles são sólidos, é porque o ponto de fusão e ebulição tende a ser mais alto. A atração ali, ó, entre os átomos na estrutura, elas são maiores no retículo metálico, né? Geralmente, metais, eles possuem uma densidade de moderada a alto. Lembra? O chumbo, o ósmio, o mercúrio, são metais de alta densidade. Metais, eles apresentam aquele brilho que você conhece tanto, uma superfície bem polida ali, ó,
reflete muito bem a luz, não é isso? Você tem também outras propriedades, por exemplo, cor. A maioria dos metais são acinzentados, né? O ouro é dourado, o cobre é avermelhado, mas a maioria tende para o cinza, né? Isso aqui é até uma coisa bem legal, esse vídeo, né? Para quem adora essas experiências. É só o mercúrio que é líquido, certo? Nas condições ambientes. Mas o gálio, ele é um metal que derrete, que funde a uma temperatura bem próxima da ambiente. Né? Então parece mágica, né? Você coloca ali a colher dentro do copo e essa colher não é de inox, essa colher é de gálio. Olha que legal. Uau! Massa demais, né? Olha lá, o metal gálio, ó. Olha que legal esse videozinho aí, ó. Ele vai colocar essas bolinhas aí, né? Metálicas, sólidas na mão, e ele vai começar a derreter de forma, né, bem expressiva. Olha lá, trocando calor, trocando calor, trocando calor, e ele ficando líquido. Legal demais isso, né? Gente, eles são maleáveis, você transforma eles em lâminas, não é? Eles são dúcteis, você consegue moldá-lo, né? E de forma que ele não perca a matéria, mas ele se ajuste àquele novo formato de um fio. Isso também é bem relevante. Eles são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade. E assim tem muitas outras. Os metais tendem a formar cátions, não é? Muitos reagem com ácidos lá na chuva ácida, entendeu? Então são um rol de características que classificam os metais, certo? Aqui até um dos metais, né, considerados mais caros do mundo, gente, é o ródio, tá? É um metal que ele é extremamente caro e que na época do Paul McCartney, né, quando ele teve uma vendagem absurda lá em 79, ele ganhou o Guinness, né, de venda de discos. Ele foi premiado, ele foi laureado aí, né, com esse disco de ródio. Massa demais isso. Agora, quando você pensa nos ametais, geralmente você trabalha as características antagônicas aos metais, né? Não tem brilho característico, normalmente não são condutores de calor e eletricidade, não apresentam brilho característico, não são maleáveis, não são dúcteis, tendem a formar ânions, entendeu? Tendem a compartilhar elétrons, o ponto de fusão e ebulição tende a ser mais baixo, saca? Então, assim, normalmente as características são opostas, tá? Os halogênios, olha que interessante, ali no grupo dos halogênios, você percebe que o flúor e o cloro são gasosos, entende? Olha só, já o bromo é líquido, né? E o iodo é sólido, percebe que dentro de uma mesma família varia muito ali essa questão do estado físico, tá? Nas condições ambientes, né? Então não tem como gerar um padrão ali exatamente. Agora, os semimetais, que antigamente eram classificados assim, eles tinham características intermediárias, entendeu? Eles tinham algumas características que os aproximavam dos metais, enquanto que outras se aproximavam dos ametais. Alguns conduzem bem eletricidade, outros não. Alguns têm brilho característico, outros não. Alguns são sólidos nas condições ambientes, outros não. Tá? Então, propriedades muito intermediárias. Tá? Gases nobres, não se esqueça, estamos acabando. Gases nobres são encontrados na forma monoatômica, tá? Na natureza são muito inertes, por isso são encontrados na forma monoatômica. A regra do octeto foi criada justamente embasada nesses elementos, tá? Então, eles têm características bem peculiares em relação a essa inércia química, a essa apatia perante a eventualmente uma reação química, tá? Beleza? Ok? E por último, hidrogênio. O hidrogênio é um gás fantástico, ele é um gás de baixíssima densidade, ele é um gás que tem um punch, um poder calorífico impressionante, tá? Você pode classificar ele ali dentro dos grupos dos ametais, mas muitas vezes ele é classificado como um elemento à parte, beleza? Pela sua baixíssima densidade, ele é um gás muito utilizado como combustível nesses foguetes, certo? Por ter uma densidade muitíssimo pequena. E as características inerentes a ele, por exemplo, muito inflamável, ele tem um poder de escapar do recipiente muito grande, né? Esse poder de efusão dele, de difusão. Então, assim, é um gás que é melhor você tratá-lo de uma forma bem especial para a sua prova. Certo? Beleza? Então, assim, vamos lá na tabela, John, para terminar. Quem são sólidos? Cara, muitos, né? Os metais em geral são sólidos,
Então tem muito sólidos na tabela. Agora líquidos, bromo, mercúrio. Bromo, mercúrio. E gases, John, quem são gases? Aí, gente, você tem hidrogênio, você tem oxigênio, você tem nitrogênio, você tem os gases nobres, você tem o próprio flúor e cloro, tá? Então, em relação ao estado físico, é importante que você tenha essa noção, ok? Certo? Olha lá, ó, metais sólidos, né? Aí você tem 2 líquidos, que entrou em rosa aí para você, né? E os outros são gasosos e muitos ali, né? Os gases nobres monoatômicos, os outros diatômicos, tá? Ok? Isso aqui é uma outra classificação que a gente deixa para uma outra aula. Eu espero muito que você tenha gostado, certo? Espero mesmo aí que você tenha toda essa pressão necessária, tá? As provas que você vai enfrentar, elas pedem muito, elas são muito carentes por tabela periódica. Eu espero muito ter te ajudado. Deixe seu comentário aqui, se qualquer dúvida que você tiver, certo? Compartilhe isso aqui com aquele amigo que você quer levar junto para a faculdade. Fala assim, ó, o John pode te ajudar, assim como ele está me ajudando, tá? Te espero muito no nosso próximo encontro. Valeu? Tchau!